Olá, queridos amigos, estamos iniciando mais uma vez o nosso encontro semanal, programa Sem Medo de Ser Feliz, transmitido pela Rádio Boa Nova, TV Mundo Maior. Estamos juntos nessa sintonia, nesse trabalho maravilhoso da Fundação Espírita André Luiz. Sejam todos muito bem-vindos, nos alegra muito a sua audiência. Espero que você participe conosco do programa, que também está sendo transmitido pelo Facebook, tanto o Facebook da Rádio Boa Nova, como pelo meu Facebook pessoal. Você pode ir lá acompanhar, acessar, dar a sua opinião, participar do programa, fazer a sua pergunta, dizer de onde você está ouvindo. E vai nos dar muita honra e vai enriquecer o nosso programa. Sejam todos muito bem-vindos. Bom dia, Cristina. Muito bom dia a todos os queridos ouvintes, telespectadores, pessoal da Reprise, toda terça-feira às 21 horas. Sejam todos muito bem-vindos e uma boa noite para vocês. Bem, hoje nós vamos trabalhar sobre um tema deste maravilhoso livro aqui, Palavras de Vida Eterna. Palavras de Vida Eterna. Livro escrito pelo Espírito Emmanuel através da psicografia de Chico Xavier. Um livro maravilhoso, bom para o Evangelho no Lar, bom para os estudos na Casa Espírita, bom para as nossas orações diárias. São mensagens relativamente curtas, de alto teor espiritual, com muitos conselhos. Muitas vezes a gente fica falando, né? Poxa, eu preciso de um conselho espiritual, eu preciso de uma ajuda, eu preciso de uma instrução, eu preciso de uma palavra amiga. Está aqui, gente, olha. Palavras de Vida Eterna. Uma sugestão. Esse livro precioso, desta dupla maravilhosa, Chico Xavier e Emmanuel. Esse livro é da editora Comunhão Espírita Cristã. Um livro que já tem milhares e milhares de exemplares vendidos. E hoje nós escolhemos a lição de número 180, a última lição aqui do livro, que fala, que tem o título Deus te abençoa. Nós que estamos procurando essa bênção de Deus, né? Eu espero que através do programa de hoje você possa encontrar, e sobretudo através desta mensagem do mundo espiritual, que está aqui falando com nós. Emmanuel não está falando só com Chico Xavier. Emmanuel, neste momento, representando o pensamento da espiritualidade superior, está falando com cada um de nós, está falando com você. Vamos ouvir o que é que essa lição tem para a nossa vida. Acredita-te frágil, mas Deus te suprirá de energias. Reconheces a própria limitação, mas Deus te conferirá crescimento. Afirmas-te sem ânimo, mas Deus te propicia coragem. Declaras-te pobre, mas dispões das riquezas infinitas de Deus. Entendamos, porém, que o processo de assimilar os recursos divinos será sempre o serviço prestado aos outros. Não alegues, assim, fraqueza, inaptidão, desalento ou penúria para desistir do lugar que te cabe no edifício do bem. Pela hora de otimismo com que amparas o trabalho dos companheiros, Deus te abençoa. Pelo gesto silencioso com que escoras o equilíbrio geral, Deus te abençoa. Pela frase caridosa e esclarecedora com que asseguras o entendimento fraterno, Deus te abençoa. Pela migalha de socorro ou de tempo que despendes no apoio aos necessitados, Deus te abençoa. Pela atitude de tolerância e serenidade à frente da incompreensão, Deus te abençoa. Bem, aí está a primeira parte, né, da mensagem.
que vem trazer esse esclarecimento, né? Como é que Deus nos abençoa? No primeiro momento, Emmanuel vai dizer assim, que a gente se acredita frágil, mas Deus sempre nos supre as energias. Muitas vezes a gente se sente com as nossas limitações, mas Deus sempre nos propõe crescimento. Muitas vezes a gente se diz sem ânimo, não é? Mas Deus sempre nos dá coragem. Muitas vezes a gente se afirma pobre, mas Deus sempre nos dá as suas riquezas infinitas. E aí então vem um pensamento-chave dessa mensagem de Emmanuel. Como é que a gente então recebe todas essas bênçãos de Deus? E às vezes até está se perguntando, eu acho que Deus se esqueceu de mim, porque eu não estou recebendo essas bênçãos. Sou um filho esquecido de Deus. Nós dizemos muitas vezes isso, muitas vezes nós sentimos isto. Não estamos criticando ninguém. Estamos apenas tentando raciocinar e compreender o que a espiritualidade, então, vai nos dizer. E agora, então, vem um pensamento-chave aqui de Emmanuel que nos ajuda a entender. Ele diz assim, entendamos, porém, que o processo de assimilar os recursos divinos será sempre o serviço prestado aos outros. Eu vou repetir. Entendamos, porém, que o processo de assimilar os recursos divinos será sempre o serviço prestado aos outros. O que é que Emmanuel está querendo dizer? Para que a gente possa, então, assimilar essas bênçãos divinas, né? Bênção de energia, de crescimento, de coragem, de ânimo, das suas riquezas infinitas, a gente assimilar isso, o processo de assimilar isso, o meio de se obter tudo isso, será sempre o serviço prestado aos outros. Ou seja, o que nós damos é o que nós vamos receber. Nós poderemos estar pedindo uma série de bênçãos de Deus, mas nós não somos bênção na vida dos outros. Se passar algum necessitado por nós, aquele necessitado muitas vezes vai sair do mesmo jeito que entrou. Porque às vezes a gente não está com o coração fechado. Muitas vezes nós estamos tão preocupados com o nosso problema, com as nossas dores, que nós nos fechamos. E estamos sistematicamente pedindo ajuda ao céu, mas de mãos fechadas, de coração fechado. E o que nós podemos entender dessa mensagem que vem do mundo espiritual superior é que o processo de abençoar a vida será o processo, o canal desse auxílio será, da nossa parte, abençoar a vida dos outros. Trazer alguma bênção para a vida dos outros. Muitas vezes, por exemplo, a gente vai à igreja, vai lá, acende uma vela, vai lá, ajoelha, faz o pedido, seja na igreja, seja no altar, seja no templo, seja na casa espírita. Mas quando saímos lá da igreja, tem um mendigo na porta da igreja. A gente passa e nem olha na cara dele. De repente chega no nosso prédio, o porteiro lá está com um problema sério. Porteiro do prédio, do edifício onde moramos, está com um problema financeiro sério. Às vezes ele está com um filho doente. Está sem dinheiro para comprar um remédio. E nós entramos só esperando a bênção de Deus. E nós não somos uma bênção para ele. Se não temos o dinheiro para ajudá-lo financeiramente, poderíamos ter uma palavra, pelo menos para ouvi-lo, a perguntar a ele,
para estimular a fé, a esperança. Então, no mais das vezes, meus amigos, nós estamos vivendo num circuito fechado. O nosso egoísmo, muitas vezes, chega a tal ponto que nós achamos que a nossa dor é única, que só nós temos problemas, e que Deus deve trazer esse auxílio constante para nós, esquecendo que Ele nos colocou na vida ao lado de irmãos e que a nossa principal missão é auxiliar uns aos outros. E é nesse processo de auxiliar uns aos outros que Deus nos ajuda. Deus nos ajuda sempre através das criaturas. Vamos imaginar, por exemplo, que aquele empregado lá do nosso prédio, aquele porteiro, aquele faxineiro, aquele empregado com tarefas mais simples, esteja lá com uma dificuldade financeira. Ele também está pedindo a Deus: Deus, eu preciso comprar um remédio para o meu filho. Eu preciso levar um prato de comida hoje lá para casa. Ele está orando a Deus. Como é que Deus fará isto? Como é que Deus vai ajudar esse irmão? Ele vai ajudar através das pessoas que estão no círculo pessoal desse irmão. Deus, né, fazendo aqui uma imaginação, né? Deus deve pegar uma lista e falar: bom, o nosso irmão fulano de tal, quem é que eu posso contar, com quem que eu posso contar que está próximo a ele? Vamos ver lá no prédio que ele trabalha. De repente, Deus olhou o nosso nome. Falou assim: o Deluca lá trabalha nesse prédio. O Deluca tem ouvido as mensagens de Jesus. Vamos sensibilizar o coração dele para que ele possa ajudar esse irmão. Mas muitas vezes nós estamos fechados no egoísmo que o nosso coração não sente esses apelos. Estamos com um coração tão fechado, tão duro, tão empedrado de egoísmo, porque o egoísta só tem olhos para si. E ele é insensível à dor alheia. Não se sensibiliza. Cada um com os seus problemas. Eu já estou com problemas demais para resolver. Não posso querer ter problema. Querer ajudar o problema dos outros. Os outros que se virem. Quantas vezes não dizemos assim? Mas quem é, então, que vai nos ajudar? Quando nós pedimos ajuda a Deus, estamos desempregados, estamos precisando de um emprego. Quem é que vai nos contratar? É Deus que vai nos arrumar um emprego lá no céu? Não, nós estamos aqui na terra. Então Deus vai inspirar algum empresário, alguma empresa, um amigo, um parente que possa me dar, me abrir uma porta. Agora, se todo mundo raciocinar assim, como é que vai ser? Aliás, como é que tem sido? Não é como é que vai ser, como é que tem sido? É porque nós temos poucas pessoas que estão com esta visão que Jesus nos trouxe, do amar ao próximo. E amar é o que? É querer bem do outro, é fazer por ele aquilo que nos for possível. Lembremos que Jesus falou: faça ao teu próximo aquilo que gostaria que fizesse a você. Mas só que nós, muitas vezes nessa lei, nós estamos cobrando isto. Alguém faça por mim. Ótimo, precisamos disso. Ninguém é autossuficiente. Mas a questão é: e eu? Quando é que eu estou disposto a fazer isto por alguém? E a gente se esquece que quando Deus nos inspira a ajudar alguém, coloca um irmão em nossa vida,
nós esquecemos que muitas vezes é nesse momento que Deus também está nos ajudando nas nossas dificuldades. Por exemplo, nós narramos no nosso encontro de domingo, lá no chá do Grupo Esperança, um episódio da vida de São Francisco de Assis. São Francisco de Assis, jovem ainda, ele vivia um tédio existencial. Porque nada da vida dele, né, já era capaz de lhe dar prazer, alegria de viver. Embora ele fosse um jovem, né, de uma família rica, embora ele fosse um homem que vivia em festas, vivia ali em cantos, em comemorações, em festejos, em guerras, em glórias, nada disso mais dava sentido à vida dele. Ele vivia um estado de melancolia, uma apatia. Como é que Deus foi ajudar o Francisco? Deus foi ajudar Francisco colocando um leproso no caminho dele. Quer dizer, a coisa mais esquisita, né? Deus é esquisito mesmo, né? A lógica de Deus a gente não consegue compreender, mas Deus colocou lá um leproso. Qualquer um ia falar, pelo amor de Deus, eu já estou cheio de problema. Imagine, já estou cheio de problema. Agora vem essa pessoa aqui me pedir ajuda. Vem esse parente chato. Vem esse vizinho inoportuno. Eu estou precisando de ajuda. Mas é ajuda disfarçada. Como Deus mandou o leproso. Jesus pôs um leproso na vida, lá no caminho de São Francisco. Ele estava ali andando nos arredores de Assis, e ele que tinha uma ojeriza por leprosos. Ele tinha nojo. E aí ele encontra o leproso. E o leproso estende as mãos para ele. Uma esmola, pelo amor de Deus. O primeiro ímpeto do Francisco foi sair correndo. Foi se afastar. Mas ele teve a sabedoria de pensar, e é isso que Emmanuel está nos conclamando. O processo de assimilação dos recursos divinos será sempre o serviço prestado aos outros. E aí, então, Francisco teve a lucidez de pensar, e é isso que a gente precisa ter. Será que esse leproso é um enviado de Deus? Será que não está na hora de eu abrir espaço para Deus na minha vida? E aí então Francisco olha para o leproso e diz assim, esse irmão tem a lepra no corpo, e eu tenho a lepra na alma. Porque tenho vivido uma vida centrada apenas em mim mesmo. Uma vida exclusivamente dos prazeres físicos. Eu sou uma pessoa inútil. Para que eu sirvo? Para que eu existo? Apenas para comer, beber, dormir e usufruir da vida, os recursos, sem nada dar à vida? Sem nada contribuir? Eu sou um sanguessuga. Só quero usufruir, um vampiro que quero usufruir das pessoas, usufruir da vida. Só quero ter benefícios e não quero dar nada de mim. E para desafiar Francisco, Deus colocou um leproso no caminho dele. Um leproso de mãos estendidas, com as carnes abertas pelas feridas, um odor insuportável. Mas Francisco, naquele momento, ele compreendeu a lição. Deus quer que eu sirva. Deus quer que eu seja útil aos outros. E aí então ele vai e abraça. Abraça o leproso. O leproso ficou surpreso. Porque não era essa conduta que as pessoas tinham
com os portadores da lepra. Mas Francisco vai e abraça. Pede perdão. E aí então começa a sentir uma alegria. Uma alegria que há tempos ele não sentia. Não uma alegria passageira, daquela que você come, se sacia e depois volta a sentir fome. Mas é daquela alegria perene de você sentir que você fez alguém feliz. Que a sua vida, num determinado momento, foi importante, não só para você, mas também foi importante para o outro. Que alguém saiu da sua presença mais feliz do que quando chegou. E por que a gente sente esta alegria? Porque neste momento, nós assimilamos as bênçãos divinas. E é então que Emmanuel vai dizer: pela hora de otimismo com que amparas o trabalho dos companheiros, Deus te abençoa. Pela frase caridosa e esclarecedora com que asseguras o entendimento fraterno, Deus te abençoa. Pelo pedaço de pão que nós damos a quem está com o estômago vazio, Deus nos abençoa. Pelo agasalho que nós damos a quem passa na rua o frio da noite gélida, Deus nos abençoa. Então aí está esse processo. E a partir desse fato, desse episódio de Francisco, ele muda radicalmente a vida dele. Então, estamos aqui no intervalinho, vamos fazer um breve momento e rogando para que Deus te abençoe. Já já nós voltamos. Olha, em mais de 25 anos dedicados à arte, eu tive a oportunidade de interpretar dezenas de personagens, tanto no teatro, como no cinema, como na televisão. E hoje eu estou aqui para convidar você para se tornar intérprete de uma história do bem. Por que é que você não ajuda as Casas André Luiz a continuar cuidando dos mais de 2.000 protagonistas de uma linda história de amor? Você, leitor voraz, que já pegou gosto pelo hábito da leitura e não consegue se desvencilhar dele, agora tem uma nova forma de adquirir novos conteúdos. Basta acessar o site www.mercalivros.com.br, acessar a aba Como Comprar e escolher a obra que mais te agrada. São livros novos, seminovos e usados dos mais diversos gêneros e gostos. Oferecemos também condições especiais de compra e pagamento aos livreiros. Entre em contato conosco através do telefone 0 operadora 11 2452 4450. Se preferir opções de compras ainda mais baratas, conheça a nossa feira de livros, todas as quartas, quintas e sextas-feiras, das 9 às 17h30 na Rua São Gabriel, 364 na Vila Galvão, em Guarulhos. Mercalivros, um mundo de ideias e conhecimentos. Pai nosso, que és dos céus. Depois de se tornar uma das maiores bilheterias no gênero de 2016, chegou a hora de levar o filme Nos Passos do Mestre para sua casa. Adquira o seu DVD com preços especiais.
Visite a livraria Mundo Maior ou acesse a loja virtual pelo site www.mundomaior.com.br. Você também pode ligar para o 0 Operadora 11 4966 5775. Sócios do Clube Amigos da Boa Nova têm descontos exclusivos. E se fosse possível levar esperança para milhares de pessoas? Juntos, nós podemos. Invista neste canal. Invista em um mundo melhor. Estamos de volta aqui e alegres pela sua audiência. E a Cristina falar agora. O que o pessoal está comentando sobre o programa, Cristina? Ai, muita gente aqui dando bom dia, dando as boas-vindas. Cida Moreira, vocês são luzes em nossas vidas. Fátima Barbosa Xavier, Fernando Arribio, a Dani Spirber. Com um comentário, você só percebe as bênçãos através do que você faz pelo próximo? Aliás, é uma pergunta que ela está fazendo. Você só percebe as bênçãos através do que faz pelo próximo? Perceber, não. A percepção é ter olhos de ver. Não é? Agora, o Emmanuel usa a palavra assimilar. Deus sempre está abençoando. Eu acho que Deus, eu vou fazer uma comparação grosseira, Deus me perdoe, mas eu acredito que Deus é um grande supermercado. Não é? Esses supermercados aí, hipermercados, que senta tudo lá nas prateleiras. A gente não precisa pedir, Deus já deu. Tudo que a gente precisa já está aí, está pronto. É só uma questão, como diz Emmanuel, de assimilar, de pegar. Né? E ele está dizendo qual é a forma de assimilar. E assimilar, o princípio é: abençoe a vida, abençoe o teu próximo, para que Deus também te abençoe. Então, vamos imaginar que talvez a comparação não seja muito adequada, mas é como se fosse uma espécie de moeda com a qual você recebe essas bênçãos divinas. E a moeda qual é? A moeda da caridade. Por isso que os espíritos, incansavelmente, na codificação espírita, estão sempre nos falando isso. Fora da caridade não há salvação. Então, fora da caridade não há bênção. Bênção verdadeira. Não é? Bênção verdadeira. É preciso dar, aliás, é São Francisco, na famosa oração dele, né? É preciso dar para poder receber. Era dando que a gente ia receber. Por isso que, incansavelmente, nesta oração, né, inspirada na ação de São Francisco, né, ele diz: ó mestre, fazei com que eu procure mais consolar que ser consolado, que por enquanto nós ainda estamos querendo mais ser consolados do que consolar. São Francisco está nos ensinando a inverter um pouco esse processo. Não é que a gente não precise de consolação. A gente precisa. Indiscutivelmente, todos nós precisamos de consolação. Todos nós precisamos receber as bênçãos divinas. Mas São Francisco está falando para nós, dentro desse espírito do Cristo, vamos procurar consolar mais do que ser consolado. Porque é consolando que a gente se consola. Quantas vezes aqui nós estamos aqui no programa,
estamos vindo aqui para a rádio e estamos também com problemas, com dificuldades, com apreensões, com dúvidas, com preocupações, com problemas. Às vezes estamos desmotivados, desanimados. E muitas vezes eu me pergunto, o que é que eu vou falar lá hoje? Que forças eu vou ter para fazer o programa? Que forças eu vou ter para ir ao Centro Espírita hoje fazer a palestra? O que é que eu vou dizer para os meus irmãos? Se de minha parte mesmo eu também estou necessitado. Muitas vezes eu falo, e lá no Grupo Esperança os companheiros também falam, hoje tudo que eu queria era sentar aqui na cadeira e ouvir a palestra. Mas, dentro desse princípio, na execução da tarefa, nós vamos automaticamente recebendo as bênçãos de Deus. E aí, então, ao término da palestra, ao término do programa, ao término de alguma outra atividade, ao término, às vezes, de um momento que nós conversamos com um amigo que estava em dificuldade, ao término de uma mensagem de esperança que enviamos a alguém, ao término de um simples gesto de caridade ou de gentileza. Outro dia eu fiz um pequeno gesto de gentileza. Gente, como eu me senti bem depois. Como eu me senti bem. Eu fiquei com a impressão, puxa vida, eu sou um cara legal. Eu tenho coisa boa aí dentro de mim. Eu que estava me vendo ainda com olhos não muito agradáveis, eu falei assim, puxa vida, eu ainda sou capaz de um gesto de gentileza. Então, a minha essência é boa. E isto me deu um gás para o resto do dia. Isso me motivou. Então, o aprendizado aqui é este. A bênção divina é fruto de uma atividade que a gente provoca. Os chamados milagres, vamos dizer assim, estão aí. Só que para desencadeá-los, para que eles aconteçam, nós precisamos provocar. E como é que nós provocamos isso? Através das nossas atitudes. Quando eu sou um milagre na vida de alguém. E às vezes esse milagre não é grande coisa. Às vezes é um milagre de uma palavra, como diz Emmanuel aqui, Milagre do otimismo. Quando você tem uma conversação otimista. Um colega chegou, um parente chegou, um filho, um pai, um irmão, sei lá, desanimado, desesperançado. E a gente, ao invés de dizer, mesmo, você tem razão, a vida está muito dura, se eu estivesse no teu lugar, eu também não saberia como fazer. E a pessoa sai mais desencorajada ainda. Mas se nesse minuto a gente começa a levantar o ânimo do companheiro, do amigo, imediatamente e automaticamente nós estamos levantando o nosso ânimo. Nós vamos sair dessa conversa melhor do que quando entramos. Pode ter certeza disso. Porque isso é uma lei espiritual. Uma lei espiritual que o Cristo trouxe. Fazei ao teu próximo. Quando nós fazemos ao nosso próximo, estamos fazendo a nós mesmos. Ontem no Facebook, eu fiz uma postagem de dois monges conversando, e um pergunta para o outro, mestre, como eu devo tratar os outros? E o outro monge disse assim, que outros? Querendo dizer, não existe outros. Vale dizer, todos nós estamos interligados. Somos um, Somos únicos. Somos filhos do mesmo Deus, portanto, nós somos irmãos. Então, é impossível alguma coisa que eu faça para o outro que não esteja fazendo para mim. Porque eu estou ligado nele. Ele é galho da mesma árvore. Então, portanto, o que eu faço a ele, faço a mim. Seja algo de bom ou seja algo de ruim.
sem esquecer também que a omissão é um mal. Porque tem gente que está falando assim, mas eu tudo bem, eu não faço o bem, mas eu também não faço o mal. Muita gente. Não fazer o bem é um mal. Está lá em O Livro dos Espíritos. Não fazer o bem que se pode, evidentemente, o bem que a gente é capaz de fazer. Não é? Eu não posso pegar, por exemplo, os mendigos da rua e levar para minha casa. Esse é um bem que eu não consigo ainda fazer. Mas alguma coisa eu posso fazer, levar um prato de comida, eu posso dar uma palavra de esperança, eu posso levar um remédio, eu posso levar um copo de água. Isso eu posso fazer. Esse bem que eu não faço, embora podendo, é um mal. Até para si próprio, né? Porque você tem uma energia tão boa, poderia estar dando tantas coisas, não coisas materiais, mas você dando seu olhar, a sua palavra, né? O seu abraço. Por isso que Emmanuel vai dizer assim, não alegues fraqueza, inaptidão, desalento ou penúria para desistir do lugar que te cabe no edifício do bem. Então, muitas vezes a gente diz, eu sou tão fraco, como é que eu vou ajudar alguém? Eu não tenho talento, eu não tenho condição, eu não tenho jeito, eu sou tão pobre, como é que eu vou ajudar alguém? Olha, gente, os gestos mais lindos de caridade que eu já presenciei foram de pessoas que estão quase que num estado de penúria material. Durante algum tempo, eu trabalhei, a Cristina também, na campanha de Fraternidade Alta de Souza, da Casa Transitória, aqui em São Paulo. E nós batimos de porta em porta, pedindo donativos, alimentos, para que nós pudéssemos montar uma cesta de alimentos para as pessoas assistidas. E uma vez eu bati numa casa, era uma casa tão simples, que eu fiquei até com um tanto de vergonha de bater. Falei, meu Deus, essa casa deve estar precisando. E eu bati. E veio uma senhora muito simpática me atender. Expliquei a ela o objetivo da minha presença. Ela olhou assim para mim e falou assim, meu filho, eu não tenho muita coisa a dar, mas você não vai sair aqui de mãos vazias. Ela me convidou para entrar, era um cômodo com um tanquinho do lado e um banheiro. No cômodo ela dormia, ali também era a cozinha. E ela foi no tanque, pegou um pedaço de sabão, cortou ao meio e me deu metade do sabão. Ela falou assim, isso aqui eu posso dar, meu filho. Que isso seja útil a alguém. E ela estendeu a mão. Naquele momento, eu tive uma visão. A mão dela estava toda iluminada. Saíam estrelas da mão dela. Aí eu pergunto, aonde ficou aquela luz? Aonde ficou aquelas estrelas? Iluminando o ambiente dela. E muitas outras casas, bem construídas, em que eu bati, com 4, 5 carros na garagem, e muitas delas eu sequer fui atendido. Sequer fui atendido. É verdade. As pessoas se escondiam, né? Se escondiam. Verdade. Ou dizia assim, passa semana que vem. As casas mais luxuosas... As mais luxuosas foram as que mais, curiosamente, sonegaram ajuda. E esquecendo, todavia, não compreendendo que naquele gesto elas estavam auxiliando mais a si mesmas do que aos outros. Verdade. Mais a si mesmas do que aos outros. Bem, vamos falar da agenda agora, de atividades, né? Falta 2 minutinhos para o final, né? Do programa já? Sim. Nossa Senhora. É muito rápido.
Próximo domingo, né, como acontece todo primeiro domingo de cada mês, próximo domingo, dia 4 de junho, às 16 horas, estaremos lá no Grupo Espírita Esperança, na Rua Moisés Marques, 1123, Vila Aricanduva, às 16 horas, com o trabalho de cura e libertação. José Carlos De Luca lá, realizando uma palestra maravilhosa. Então, esperamos todos vocês, próximo domingo, dia 4 de junho, no Grupo Espírita Esperança, que fica lá na Rua Moisés Marques, 1123, Vila Aricanduva. Vila Aricanduva é um bairro da Zona Leste de São Paulo. Estão todos convidados. E muitas mensagens aqui, pelo telefone, a Rita de Pirituba, a Laide de Ana Silva de Tucuruvi, a Luzimar da Penha, Neuza Lemos, lá de Mogi das Cruzes, e pelo Face, então, muita gente, o pessoal lá do Grupo Esperança, a Silvana Zanetti, a Terezinha, José Roberto Manso, a Meire Daniele, a Ana Paula Baduri, e o pessoal de longe também, muita gente aqui sintonizada, eu até vi um nome aqui, agora eu não estou achando. Bom, enfim, gente, um grande abraço a todos vocês e muito obrigada. Não dá para falar o nome de todo mundo, mas também temos aqui uma pessoa, é bom falar isso, que está dizendo sobre os nossos sites que ela não consegue acessá-los, não consegue acessar a agenda do De Luca. Então, eles já estão funcionando, viu, pessoal? Já estiveram em manutenção aí por 2 meses, fora do ar, e já estão funcionando. Tanto o site do De Luca, www.jcdeluca, Deluca com 2 Cs, .com.br, ou o Grupo Esperanca, tudo junto também, .com.br. Acessa lá que você vai ter informações sobre a agenda das palestras que o De Luca realiza dentro do nosso Grupo Espírita Esperança e em todas as outras casas espíritas do Brasil todo. Bem, gente, eu vou terminar aqui com as palavras finais de Emmanuel. Em qualquer dificuldade, arrima-te à confiança, trabalhando e servindo com alegria, na certeza de que Deus te abençoa e te vê. Deus te abençoa e te vê. Deus te vê nesse instante. E nesse instante, Ele te abençoa, te guarda e te convida a abençoar a vida do teu próximo. Um beijo no coração, até o nosso próximo encontro. Termina aqui, Sem Medo de Ser Feliz.